Fala turma, tudo bem? Mais um episódio da nossa série Investindo em Dólar, renda passiva em dólar, onde eu ensino vocês a investir no exterior. E na aula de hoje, sem muitas delongas, falaremos sobre o jeito que eu acredito que é o jeito mais rentável, mais seguro e mais simples de você começar a investir no exterior, que é através de ETFs, as famosas Exchange Traded Funds. Nessa aula eu vou abordar o que é uma ETF, vou fazer um resumo bem rápido sobre isso. Comparar ETFs no Brasil e as ETFs dos Estados Unidos e as ETFs globais. Por que começar por elas? Esse tópico aqui é o pulo do gato dessa aula e aonde analisar. Vou passar um site para vocês que eu utilizo para buscar e encontrar ETFs. E vamos lá. Qual que é a ideia desse quadro e dessa série? Que você entenda passo a passo como é que você pega o seu capital, investe no exterior para começar do melhor jeito, com segurança. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. É a melhor forma do YouTube entender que o conteúdo tem sentido e divulgar para outras pessoas. E eu fiz essa aula a pedido de vocês porque eu vejo muita gente, ainda mais agora, estou gravando isso em março de 2021. Não sei quando você está vendo, as aulas são feitas para serem completamente atemporais, então sempre vai servir. Mas está tendo uma demanda muito grande pela busca de sair capital do Brasil. O dólar está batendo quase R$6, as pessoas estão com medo do um outro crash igual aconteceu em 2020, estão buscando investir no exterior e esse desespero pode levar as pessoas a tomar decisões equivocadas. Se alguém quer fazer uma coisa um pouco mais rápido, que faça do jeito mais seguro que tem. E vamos lá, comecemos aqui o porquê que eu quero gravar essa aula com o início do que é uma ETF. Uma ETF é uma abreviação para Exchange Traded Fund, que de maneira bem simplista é um fundo de investimento passivo. O que é um fundo de investimento passivo? Vamos lá. Quando fala-se de fundos de investimento, usualmente vem aquela figura de um gestor que você põe o dinheiro na mão dele para ele comprar uma carteira de investimentos de renda fixa, ação, câmbio, os fundos multimercados, e são fundos ativos, onde você põe o dinheiro na mão do gestor, ele decide o que fazer com o seu dinheiro e a rentabilidade que ele consegue descontar da taxa é o que vai para o seu bolso. Perfeito? Perfeito. Eu não invisto em fundos ativos, tem até uma aula que deve estar aparecendo no card aqui em cima, do porquê que fundos de ações, para mim, não são uma tacada inteligente para quem quer construir patrimônio do longo prazo e quer estudar investimentos e conseguir decidir montar a própria carteira. As taxas destroem o seu ganho no longo prazo. Já um fundo de investimento passivo é um pouco diferente. Os fundos passivos são as ETFs. Deixa eu trazer aqui para vocês. A definição mais simples que eu consegui criar aqui, que ela é precisa, correta e de facílimo entendimento, é essa daqui. É um fundo de investimento sem gestor que segue uma regra de alocação. Isso aqui parece um pouco confuso, mas é a definição mais simples que existe. Vamos lá. Vai ficar mais simples agora. No Brasil, um fundo passivo, uma ETF, permite que você compre um índice. Você pode investir no Ibovespa, no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, nas small caps. Por que isso é importante? A gente já vê nesse canal, em qualquer série de canal de investimentos bons, a gente vê que o Ibovespa, que é o índice das principais ações do Brasil, das maiores ações, ele no longo prazo só vai para cima. Ele tem um zigue-zague ascendente desde a existência dele. Ou seja, o índice como um todo tende a se valorizar. Só que como é que você se expõe no índice? Como é que você compra o Ibovespa? Como é que você compra o índice do IFIX? Como é que você compra o índice? Tem dois jeitos. Um, que é o jeito de você abrir a composição dele e comprar todas as ações na mesma composição, na mesma proporção, a cada 3 meses, quando ele é revisado, você mudar junto, ou você compra a ETF do Ibovespa, que é um fundo de investimento que mantém em carteira exatamente a composição do Ibovespa. Você quer se expor no índice das small caps, que são as empresas pequenas, você pode comprar todas as 300 empresas pequenas, ou você só compra a ETF das small caps, que é o que vai manter em carteira exatamente a composição do índice. Você compra igualzinho, você compra uma ação, um fundo imobiliário, você vai abrir o seu home broker, elas têm um código também, você compra de um em um. Em vez de você digitar lá Petro 3 ou Petro 4 para comprar a Petrobras, você quer comprar o Ibovespa, você pode digitar, por exemplo, BOVA 11. Acaba com 11, tá? Cuidado para não confundir com o 11 de fundo imobiliário e de unit, ok? O 11 serve para fundo imobiliário, unit e ETF. Quer comprar o índice das small caps? Coloca lá Small 11. Vou passar aqui para vocês a lista também de todas as ETFs do Brasil. Mas uma ETF no Brasil permite que você se exponha num índice. Você quer se expor na bolsa como um todo? Você consegue. Você quer se expor nas empresas pequenas como um todo? Você consegue. Já vou falar de vantagem e desvantagem disso. Mas entendendo o que é uma ETF? É um fundo de investimento
passivo. Vai tomar um gole d'água aqui. Por que eu falo fundo passivo? Porque o gestor não vai decidir o que ele compra, o que ele vende. No fundo ativo, o gestor decide comprar Magazine Luiza, vender Tiet, fazer um monte de coisa. Esse não. Ele comprou o Ibovespa. Então é um robô que vai manter isso em carteira. Beleza? Beleza, bora. E no exterior, no caso nos Estados Unidos e no mundo também, permite que você invista em praticamente qualquer conjunto de ativos financeiros. A gente vai ver na aula de hoje a grande diferença que existe entre as ETFs do Brasil e as ETFs do exterior. Vamos lá, seguindo a aula. De maneira geral, tá? Quais são as vantagens de você se expor numa ETF? Primeiro, você diversifica em um único ativo. Quando você comprou uma ETF do Ibovespa, você comprou uma ETF com 80 ações. Quando você comprou uma ETF do S&P 500, que existe no Brasil também, você comprou 500 ações em um código só. Então você naturalmente já está bem diversificado. Então a diversificação é o único almoço grátis que existe no investimento. Então você comprando um ativo, você já está muito bem diversificado. E historicamente, os índices, eles apresentam resultados positivos no longo prazo. E isso é uma coisa bem interessante de você sacar. Pensa comigo. Vamos pegar o Ibovespa, tá? Eu sei que essa série é do exterior, mas é mais fácil pensar no Ibovespa, depois eu dou um exemplo no S&P 500, legal? O Ibovespa mantém em carteira as ações que mantêm 80% do maior volume de liquidez do mercado, ou seja, mantém em carteira as empresas que correspondem a 80% de toda a movimentação da Bolsa do Brasil, legal? E se de repente uma empresa quebrar, certo? Ela quebrou uma empresa X, vamos pegar a Petrobras, ela quebrou. Ela hoje é mais ou menos 10% do índice, estou inventando. Ela quebrou, ela ia sair do índice, ele ia sofrer esses 10%, só que ia entrar outra empresa no lugar. Concordam? E ao acontecer isso, se a economia como um todo do Brasil, no longo prazo, ir para cima, o Ibovespa também vai para cima. Ele não depende de uma empresa. Mesmo que uma empresa quebre e o índice sofra naquele período, entra outra, porque ele vai manter uma regra, ele vai sempre estar mantendo em carteira as empresas que correspondem a 80% da movimentação financeira do mercado. Ponto. Agora o S&P 500. Ele mantém em carteira as 500 maiores empresas baseado em liquidez, valor de mercado e lucro. Se uma empresa quebrou, ela sai e entra outra. Então, a menos que tudo entre em colapso ao mesmo tempo, a chance do índice colapsar é muito, muito pequena. E historicamente, no Brasil há 60 anos e nos Estados Unidos há mais de 200, os índices só vão para cima. Porque ele mantém as empresas na carteira e se uma empresa sai, ele coloca outra. Porque tem uma regra para seguir. E se o mercado como um todo, como vem mostrando a economia mundial desde a existência dela, vem se desenvolvendo, os índices também vão para cima. Então, essa é uma vantagem muito interessante do ETF. Outra, você pode investir fora do país, mesmo no Brasil, tá? Você pode comprar IVVB 11, China 11, Euro 11, que são as ETFs do Brasil que investem fora. Não acho que isso, nem de perto, é melhor do que investir direto lá fora. Investir direto lá fora é infinitamente melhor, mas para quem ainda não investe, quer dar um primeiro passinho, você buscar ETF tem uma certa significância. Você está sempre dentro da festa, isso que é ótimo. As pessoas têm pavor de não estar na festa e querer acertar a bola da vez. Uma ETF tira isso da equação. Como assim, Matheus? Você pode elaborar? Lógico que eu posso. Imagina que de repente você está vendo seu amigo que investiu em Magazine Luiza ganhar 300% no ano, ele não sabia o que está fazendo, você analisou a empresa, estou inventando, tá? Você não quis pelo perfil de risco dela, você viu o cara ganhando dinheiro, você fica mal e você põe dinheiro no Magazine Luiza, ela começa a dar resultados com isso, como você havia analisado que não eram tão bons fundamentados. Não estou falando que a Magazine Luiza é ruim, estou usando um exemplo só, tá? E aí você fica mal, você tem a pressão de acertar, você se sente fora da festa, mesmo que você não entre, a empresa valoriza. Agora, se você comprou uma ETF, você comprou um índice, como o índice é dado em volume financeiro, se a empresa ganhar significância no mercado, ganhar porte, ganhar tamanho, ela vai aumentar a participação do índice. Então ela vai aumentar o peso no índice que você já tem. Se você comprou só o índice, você não se preocupa com qual setor está indo bem. Depois do setor financeiro começou a bombar. Ele vai ter um peso maior no índice, então você já está exposto nisso. O setor de energia começou a bombar, você já vai estar exposto nisso. Então você não tem a pressão de acertar o que está indo bem, porque o que está indo bem vai estar com maior peso dentro do próprio índice. Enxergaram isso? Isso é bem legal. E vamos lá. Quais são as desvantagens? Porque there is no free lunch, não existe almoço grátis. Você leva o bônus e o ônus. Se você comprou, por exemplo, o S&P 500, você comprou provavelmente umas 40 empresas que você conhece e
460 que você não conhece. Se você comprou, por exemplo, o índice da Nasdaq, você levou muito empresa de tecnologia que você não sabe nem soletrar o nome. E aqui no Brasil, você comprou o Ibovespa, você levou empresa de metalurgia, de aviação, que não sei se você quer, estatal. Você leva coisas que você quer e coisas que você não quer. Tem uma taxa de administração, lá fora é bem mais baixa, para você ter uma ideia, a taxa do IVVB11, que é a ETF que emula o S&P 500 no Brasil, cobra 0,4% ao ano. Lá o IVV, ou o VU, ou o SPI, cobra 0,03 ou 0,4, é 10 vezes menos. Não é valuation, isso aqui é extremamente importante, tá? O que é o valuation da empresa? Você avaliar de fato o valor dela, analisar receita, lucro, margem, dívida, ROI, ROIC, você analisar o CAGR dela, analisar o histórico de evolução da empresa, analisar diferencial competitivo, modelo de negócio, escolher uma empresa que quer ser sócio. Aqui não, aqui você pegou um pacotão, você está apostando no comportamento do pacote, não da empresa, legal? É muito suscetível a fatores macro quando alguma coisa macro bate na economia e tudo sofre, ou o índice sofre também. E só tem lucro, no caso do Brasil, vendendo a cota, tá? Já vou falar a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Você só tem lucro quando você vende, porque o dividendo aqui no Brasil é reinvestir automaticamente e tem um tributo de 15%. Já vou explicar isso em mais detalhes. Mas tem vantagens e desvantagens, legal? Agora um comparativo entre ETFs nos Estados Unidos e ETFs no Brasil. Vamos lá. No Brasil não tem distribuição de dividendos, não tem, a ETF pega e reaplica eles. Nos Estados Unidos tem distribuição de dividendos, os dividendos eles são tributados, eventualmente eu faço uma aula explicando por que isso não necessariamente é uma desvantagem para quem investe, mas simplesmente falando a carga tributária do Brasil ela vem antes, nos Estados Unidos vem depois. Então carga tributária por carga tributária na distribuição de dividendos acaba não tendo uma diferença muito grande. Mas lá distribui o dividendo e aí você pode decidir o que você faz com ele. Você pode reaplicar na mesma ETF, você pode usar os dividendos. Aqui no Brasil não, só tem lucro vendendo. Lá tem quase 2.000 opções de ETF, para não dizer um pouquinho mais. Aqui tem menos de 30, somos muito novos, menos de 30 opções, é um absurdo. A ETF, lá tem uma infinidade de coisas, inclusive de rates que você pode investir. A gente vai ver daqui a pouco os tipos de ETF que existem. No Brasil só tem ETF de índice, é muito limitado isso. Nos Estados Unidos entra numa regra de isenção de até 35 mil reais por mês, reais, tá, não dólares, 35 mil reais por mês, que você vende de ou ETF, ou estoque, ou rate, ou uma combinação deles, que são isentos de imposto. Aqui no Brasil é tributado em 15%. Então o dividendo que era isento, ele passa a ser tributado, porque ele é reinvestido automaticamente na ETF. Mas como você só tem lucro vendendo ela, acaba sendo tributado. Então você tributa uma coisa no Brasil que era de fato isenta. Então lá fora tem muito mais sentido buscar ETFs, tanto em termos de qualidade, quanto de diversificação, quanto de custo. Legal? E um destaque extremamente importante, tá? O próprio Warren Buffett não bate o S&P há 10 anos, tá? Ele, no longo histórico de vida dele, ele ganhou do S&P, mas faz uma década que a Berkshire não tem um resultado superior ao próprio índice. Então quem há 10 anos só comprou o S&P ou investiu na Berkshire, acompanhou a carteira do Buffett, quem só comprou o índice faz uma década vem ganhando dele. E menos do que 2% das ações americanas conseguem bater o índice. Aqui você já começa a formular na sua cabeça o porquê é interessante e inteligente você se expor no índice em um país que você não vive, que não é do seu dia a dia. Perfeito? Na parte do porquê investir, isso eu vou explorar muito melhor. Quero que você entenda primeiro na sua cabeça um mapa do que é uma ETF, a diferença dela do Brasil. A gente vai naturalmente nessa aula progredindo para chegarmos na nossa melhor conclusão possível. Se você chegou aqui nesse ponto, tu tá gostando e não deixou o like, pô, deixa aqui, o YouTube vai divulgar para mais gente, para chegar esse conteúdo para mais pessoas. Claro, se você tá gostando e tem sentido. Prosseguindo, aqui ó, então a lista de todas as ETFs do Brasil. Você consegue achar essa lista dando um Google. ETFs listadas B3. E só tem isso daqui. E tem as mais famosinhas, por exemplo, tem a índice das small caps, que são as empresas pequenas. Você clicando aqui no site da Bolsa, tira uma descrição do que a ETF faz, quais são as empresas. A mais famosa de todas, o BOVA aqui, ó, que é o BOVA 11. Então, para você comprar esses índices, tem que colocar as letras e o 11 no final, para comprar no broker. O IVVB11, que é uma ETF que eu gosto muito, até no meu quadro Encher na Carteira, que eu invisto só no Brasil nesse quadro, eu tenho essa ETF, que ela compra o IVV, que compra o S&P 500. Tem as que estão bombando agora, apareceu da China, da Europa. Eu não gosto dessas ETFs, tá? Eu acho muito risco para pouco retorno, mas o pessoal gosta. Então aqui está a lista de todos os ETFs que existem no Brasil.
Tem a da Europa, tem ETF de ouro, tem ETF do IFIX, está faltando o Kisu aqui, que é a nova, que saiu da Suno do Thiago Reis, que emula o IFIX. Enfim, tem uma série de ETFs, mas todas aqui estão para índices, perfeito? Perfeito. E vamos lá. Como funcionam os ETFs nos Estados Unidos? Você também pode investir nos índices, tá? Tem ETF da Nasdaq, ETF do S&P, ETF do Dow Jones. Vou fazer um parênteses de 20 segundos. Essa série, pessoal, é uma série que ela é feita para ser contínua, tá? Eu não vou explicar aqui o que é Nasdaq, S&P e Dow Jones. Tem aula aqui que deve estar aparecendo aqui em cima, ou tá na primeira aula da série, na verdade, que eu explico como funcionam os índices. Então, se você não entende muito bem o que é isso, consome essa aula até o final, porque o foco dela é ETF, mas depois veja e assista o quadro inteiro, beleza? A ideia é que todo o meu canal seja um curso para vocês, beleza? Mas o Brasil para aqui, ó. A gente só pode investir em índice. Continuando, você também pode investir em empresas que têm o ESG, que foi a aula anterior, que são as empresas com foco em ambiental, social, de governança, que tem as empresas que historicamente são mais voltadas para o cuidado com o mundo, com as pessoas, com a governança e também historicamente tem retornos mais altos. Você pode investir em ETFs que só buscam empresas com ESG alto, você pode investir em ETF de rates, você pode investir em ETFs que distribuem dividendos, focadas em dividendo, em ETFs que investem em setor. Você pode buscar uma ETF que investe em empresas pequenas ou setor de tecnologia. Você pode buscar uma ETF que investe em empresas de saúde voltadas em biotecnologia. Tem ETF de tudo quanto é jeito. Você pode buscar em ETF que investe no mundo inteiro. Você pode buscar ETF, para vocês terem uma ideia, que investe no mundo, com exceção dos Estados Unidos, só investe no mundo, menos Estados Unidos. Você pode buscar ETF, buscar é ótimo, né? Buscar ETF que investe em criptomoedas. E você pode buscar ETF de estratégias de investimento. Só de curiosidade, tem ETF que, por exemplo, ela mantém em carteira as 600 menores empresas que tenham ROIC baixo, como é que é? O Three Fama Factor Model, né? ROI, dívida e receita. Que a empresa tem estratégias de qualitativas e quantitativas. E essas estratégias, elas são feitas com backtesting. O que é o backtesting? Historicamente, se isso tivesse sido feito, daria um retorno maior. Então a ETF pega essa regra, cria o fundo e começa a rodar. E é legal porque eu estou colocando isso porque é uma coisa mais complexa. Então a ETF, por isso que eu tive aquela definição do começo. Você criou uma regra, é uma ETF. Eu poderia criar uma ETF que investe em empresas que começam com a primeira letra do meu nome. Seria uma ETF, é uma boa ETF, tem a menor ideia. Até acredito que não, mas você pode fazer isso. Então criou-se uma regra de, por exemplo, uma ETF que investe em pequenas empresas com múltiplos baixos. Pode ter uma ETF que investe só em empresas que tem margem líquida acima de 20%. Pode existir isso, entendeu? Você pode criar uma regra. É importante você saber ler e interpretar essa regra. Eu ainda na aula vou te mostrar o site que eu uso para encontrar ETFs, legal? Vamos lá. Entenderam a diversidade que tem de opções nesse mundo? E, voltando agora para tentar convencer vocês o porquê que é interessante você cogitar começar através de ETFs, tá? Esse aqui é um estudo feito bem recente, 2020, que pega os gestores de fundos dos Estados Unidos, certo? E vê o percentual deles que perderam pro índice no longo espaço de tempo. Olha que curioso. 87% dos gestores de fundos, tá? Que querem investir em empresas grandes, querem investir em empresas sólidas, que tem como marco bater o S&P 500, perderam. 87% deles tiveram desempenho inferior ao S&P. As medium caps, as 400 maiores, das 100 até a 400, 81% perdeu, legal? Os que investem, comparando com todo o mercado dos Estados Unidos, 87% deles nos últimos 15 anos perdeu. O que isso aqui está mostrando para a gente? Que quase 90% dos gestores de fundos não conseguem ganhar dos índices. Não conseguem ganhar dos índices. Muito em conta das taxas de administração. E se pegar períodos menores, por exemplo, um ano, mais da metade deles ganhou do índice das small caps e das medium caps. Por que isso acontece? Isso aqui é importante vocês entenderem. Tem uma aula que eu explico isso em detalhes no canal, que é a de fundo de ações lá que eu comentei com vocês. Porque quando a bolsa está em alta, um gestor que está alavancado, está arriscando muito, tem um retorno maior. Isso chama atenção. Só que nas quedas, acaba destruindo o ganho deles e as quedas você ainda tem a taxa. Logo, quando você pega um período de alta, um movimento de alta, os gestores tendem a ganhar. Mas quando você pega uma década, 15, 20, 30 anos, que é o prazo para você realmente construir patrimônio no longuíssimo prazo, os gestores perdem.
Eles perdem. Mesmo os caras, e por que isso é importante? Mesmo os caras que têm a melhor equipe do mundo, que vivem no país, focados em escolher e analisar as empresas, acabam perdendo só pro índice. 90% desses caras profissionais com equipes perdem para o índice. Legal? E eu trouxe de diversas maneiras. Olha só isso aqui. Quanto mais aumenta o tempo, maior a taxa de perda que existe. E se pegar também, por exemplo, na escala global, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se pegar os gestores de fundo globais, a maioria deles, ainda assim em 15 anos, perde para o índice global, que é o S&P contra o Global 1000, para o S&P 700, são as 700 maiores empresas, eles perdem. Se pegar os principais índices, os gestores de fundo, mesmo os globais, eles perdem. Perfeito? Então isso é importantíssimo entender. E não é por pouco, é por muito. 80% perde. 4 de cada 5. E agora vou fazer um ponto um pouco mais avançado para quem já investe lá fora ou está na beira de começar a entender bem de investimento. Se você não entender esse ponto, não tem problema. Quando esse slide aqui sumir, você pode voltar e a aula segue normal. Mas isso aqui é bem interessante, tá? Vamos lá. Esse aqui é um estudo que pega de 1980 até 2015. Ele separa em 5 categorias de empresas, perfeito? Ele pega o índice aqui no meio, em azul mais escuro, o S&P 500, perfeito? E ele quebra em outros aspectos, vamos lá. Ele pega pequenas empresas de valor, que são as empresas baratas, que a galera fala, empresa baratinha, com múltiplos baixos, resultados meia boca, mais baratas. Ele pega as grandes empresas de valor, que são as grandes empresas baratas, perfeito? As grandes empresas de crescimento, que são as empresas usualmente com múltiplos mais altos, com resultados consistentes, com lucro crescendo, etc. E as pequenas empresas de crescimento, que é o mesmo raciocínio para pequenas empresas, e ver o resultado delas nesse espaço de tempo de quase 40 anos, perfeito? Olha que curioso o fenômeno. As empresas que mais deram resultado, ou como índice, perfeito, o índice que mais se desenvolveu foi o índice das pequenas empresas baratas. O pior resultado foi o índice das pequenas empresas de crescimento. Olha que coisa louca, tá aqui completamente contra-intuitivo. E as grandes empresas ficaram no meio, elas ficaram no meio. E aqui tem uma lição muito didática e muito importante. Vamos lá. Isso aqui é mais avançado, então não se preocupe, tá? Se pegar as grandes empresas baratas, elas tiveram um desempenho superior às grandes empresas de crescimento e às pequenas empresas de crescimento e só perderam para as pequenas empresas baratas. E aqui que brilha esse olho de muita gente. Mateus, você fala que tem que investir em empresas sólidas. Falo. Você fala que isso é mais lucrativo no longo prazo. Falo. A sua carteira é de empresas consolidadas de crescimento. É. Mas isso não vai dar um resultado pior no longuíssimo prazo? Você acabou de mostrar para a gente um índice que mostra que são as pequenas empresas baratas que dão um retorno muito grande no longo prazo. E aqui que está a armadilha. É aqui que é aqui que te puxam. É aqui que joga a isca e pega você. Porque isso daqui é o comportamento de um índice. Isso aqui é o comportamento de um índice. Vou dar um exemplo para vocês imaginarem o porquê que isso acontece e porquê que a gente querendo escolher 1, 2, 3, 5, 10 empresas não tem sentido. Imagina comigo que de repente eu pego o salário de 5 engenheiros, perfeito? 5 engenheiros trabalhando com engenharia, perfeito? Vamos pegar 100 engenheiros, show de bola? Peguei 100 engenheiros, beleza. A média de salário deles não vai oscilar muito. Tem um engenheiro que foi melhor, outro que foi pior, mas tem uma faixa salarial para engenharia, perfeito? Agora, imagina que eu pego, sei lá, 1000 apostadores da loteria, dentro dos quais um ganhou, legal? 1000 apostadores da loteria, do qual um ganhou. Se eu pegar a média de salário do engenheiro e a média de salário desses 1000 caras, a média, não a mediana, a média desses 1000 caras vai ser muito maior do que os engenheiros, por causa de um cara que tem lá 300 milhões. Perfeito? Entenderam? Só que agora, se eu falar para você, você pode aleatoriamente escolher um cara do bloco dos engenheiros ou um cara desse bloco de 1000. E você vai ter esta rentabilidade pro resto da vida. Aonde que você vai? Você muito provavelmente vai nos engenheiros, porque a chance de você pegar um cara bom é muito grande. Lá do outro lado é uma sorte. E é exatamente isso que acontece nas small caps e nas large caps. Porque o índice das pequenas empresas, ele tem 600 empresas dentro, que grande parte delas não se desenvolvem, quebram, acabam sofrendo. E uma ou outra tem um desempenho muito grande, mas o mercado já não esperava nada daquilo.
Então a valorização é muito grande, mas são as exceções que puxam. Isso aqui é a média do comportamento. Nós, como pessoas físicas, não conseguimos escolher quais são essas empresas de maneira rentável. E quais são os exemplos que os vendedores de curso, de vendedores de carteira de investimento te colocam? Aquela ação que subiu 1000%, mas é uma ação entre 300 que você não conseguiria acertar. Agora, as grandes empresas mais sólidas, que vão consistentemente dando resultado, se você pegar essas empresas, o pior cenário delas já é uma média boa. Agora, se você conseguir escolher as melhores dentro dessa, o seu retorno tende a ser maior. O seu chão é muito mais alto do que o outro chão. E isso daqui, pessoal, não é o stock picking, que é você escolher a empresa individualmente. É você apostar no comportamento de um índice como um todo. Se você apostar em todos os cavalos, que algum vai ganhar a corrida, você vai ganhar a corrida, sacou? É esse o conceito. Então, é importante entender o seguinte, que para você querer pegar as empresas pequenas baratas, tem sentido com ETF. Tem sentido você pegar um pegar uma ETF que compra essas empresas. Isso existe, entendeu? Isso de fato existe. Mas você querer escolher a empresa, não é. É o comportamento do índice, não é o comportamento unitário, é o comportamento da média. E a média não é a mediana. Entenderam isso? Por que tem sentido buscar isso só com ETF e não tem sentido você querer buscar isso unitariamente? Isso aqui, pessoal, ETF é você pegar o pacote, não escolher a empresa individualmente. Para escolher a empresa, tem que ser uma boa empresa, tem que ter fundamento, tem que ter resultado, tem que estar alinhado com o que você quer, tem que ter diferencial competitivo. Entenderam? Se não entenderam, não tem problema, vou seguir a aula, mas é um ponto avançado que eu acho muito, muito válido, que eu não vejo as pessoas divulgando isso aqui sem ser em curso pago. Eu queria dividir isso com vocês, beleza? Bora! Aqui, ó, destaque, né? Voltando. E por que, Matheus, que você então, se é tão bom o índice, por que você investe em índice nos Estados Unidos e você não investe em índices no Brasil? Agora eu te peguei. Você falou tão bem de índice, por que você não investe no Ibovespa? Sendo que o Ibovespa só vai para cima. Por um simples motivo. A minha ignorância no exterior é maior que a minha ignorância no Brasil. Como assim? Eu, dentro do Brasil, eu consigo acreditar que o meu critério de seleção é muito melhor do que o meu critério de seleção lá fora. Por mais que você tenha o mesmo tempo de investimento, o mesmo estudo, aqui no Brasil você convive com as empresas, você consegue acompanhar os relatórios, a legislação é muito mais familiar para a gente tem um contato muito mais próximo, é mais fácil você entender como as coisas funcionam no país que você vive do que no país exterior. A moeda aqui é no real. E eu aqui no Brasil, eu consigo dentro do índice, até fora dele, escolher as empresas e montar o meu próprio índice, montar minha própria carteira. Eu no Brasil, eu tenho essa qualificação para conseguir fazer isso. Se você estudar investimento, você consegue isso facilmente também. Você consegue essa qualificação para você escolher e montar a sua carteira e não precisar do índice. Você quer ter, pode ter, não é nada de errado. Só que lá fora, eu tenho ciência que é muito mais complexo, a legislação não faz parte do meu dia a dia, eu não consigo acompanhar o dia a dia das empresas no meu convívio, tenho que olhar de fora, não é a minha política. Vocês enxergam como é mais difícil você fazer isso? Além do fato que o índice lá fora tem um histórico muito maior, então é muito mais confiável. Então lá fora, o ETF serve para nos proteger da nossa ignorância e estar ciente que a gente não sabe o que vai acontecer é ótimo, é excelente. No Brasil, como é que eu me protejo disso? Eu diversifico a minha carteira em 25 empresas, 15 fundo imobiliário, eu aporto todos os meses, setores diferentes. Você também pode fazer isso lá fora. Mas como a nossa ignorância de lá fora é maior, a nossa proteção também tem que ser. Só que a nossa proteção sendo maior, o nosso retorno não necessariamente é, porque você protegeu diversificando. Isso que é uma sacada bem legal. E por que eu gosto tanto de investir em índice lá fora? Isso aqui é maravilhoso, tá? Se você pegar desde 1926 até 2018, até 2020 também, tá? Só não achei esse estudo atualizado. O S&P 500, ele nunca, num par de 20 anos, deu prejuízo. Ou seja, 26 a 45, deu um retorno de 296% de lucro. 27 a 46, 226. 28 a 47, pegando a Grande Depressão de 29, uma guerra mundial, quem investiu no índice ganhou 150%. E chegando a períodos muito bons, em que o índice de 1980 a 99 chegou a dar um retorno de 2.500%. Se reparar, é um degradê que acompanha o ciclo da economia, mas nunca deu prejuízo. Há 200 anos nunca deu prejuízo. Então, ou seja, é algo extremamente confiável.
Colocar o seu dinheiro nisso daqui, ou parte do seu dinheiro, é muito confiável. Para vocês terem uma ideia, a minha carteira aqui no Brasil é 0% ETF. A minha carteira no exterior é 50% ETF. Não uma ETF, várias, mas 50% do que eu invisto lá está em ETF. Metade. E tem todo o sentido do mundo você fazer isso. Legal? E por que a gente faz isso e se expõe lá? Aqui em azul, esse gráfico eu mostrei algumas vezes já, mas pela repetição que vem o aprendizado, né? Esse gráfico aqui pega de 1970 até 2010. Em azul, adivinha quem que é? O nosso Ibovespa. E em laranja, o comportamento do S&P 500. Qual dos dois é mais arriscado? Qual dos dois tem um risco maior? Obviamente o Ibovespa, ele é muito mais volátil. O mercado precifica muito mais volatilmente as coisas, as crises sofrem muito mais. Só o S&P, ele é mais estável, ele é muito mais estável. Lógico, quando tem uma crise, a fuga de capital vai para onde? O dinheiro para onde que ele vai, entendeu? Quais são a solidez de uma Apple comparado com a solidez, por exemplo, vamos pegar uma empresa grande no Brasil, mas ainda assim menor. Vamos pegar uma Ambev. Uma Ambev também é um monstro, né? Mas é uma empresa que só a Apple ela vale a bolsa do Brasil inteira. Ela vale mais do que $1 trilhão. A bolsa inteira do Brasil vale 1 tri. Então é muito mais sólido. As maiores empresas estão lá. A moeda sólida está lá. Então isso aqui gera uma solidez muito grande. Tá, Matheus, tudo bem, mas olha só. O índice do S&P rendeu menos do que o Ibovespa. Beleza, quem já viu a minha aula de ETF sabe o que vai acontecer agora. Que é o seguinte. Isso aqui é ponto contra ponto. O S&P é dado em pontos, o Ibovespa é dado em pontos. Se eu converter isso aqui para real, acontece esse efeito aqui. Entendeu? Só que você não pode investir para isso daqui. Isso aqui, na verdade, é o IVV contra o BOVA11, tá? Que nada mais é o BOVA11 que o Ibovespa em real e o IVV, o S&P convertido para real. Legal? No longo prazo, ele acaba ganhando muito por conta do fator cambial, mas você não pode investir lá para querer ganhar mais. Tem que investir para isso aqui, ó, para proteger patrimônio e ganhar mais é uma feliz consequência. Olha que maravilha o exterior. Olha aqui, ó, que coisa maravilhosa, né? Você investe para proteger, você abaixa o seu risco e aumenta o seu retorno. Onde mais você consegue fazer isso, né? Maravilhoso. E esse aqui é o ponto-chave. A gente precisa se proteger da nossa própria ignorância. Saber que você não sabe não é ruim, é ótimo, é uma arma, é uma munição para você. Você entender que você sabe que você não sabe te faz buscar medidas protetivas. Legal? E vou mostrar para vocês agora aqui um site que eu utilizo para pesquisar ETFs. E esse site aqui, ó, ETF... Opa, vocês estão enxergando? Estão vendo aqui? Acho que vocês estão, né? Pera aí. Então, né? Beleza. Pessoal, site aqui, ó, o ETF Database. Onde é que você faz a pesquisa deles? É DB de Database. Vem aqui em Tools, ETF Screener. O que é o Screener? Vai fazer um screen de todas as ETFs. E aqui ó, vocês conseguem filtrar como vocês quiserem, para achar as ETFs que tem sentido. Por exemplo, eu quero achar uma ETF de ações são equity no caso, legal. Eu quero achar só large caps e mega caps. Por quê? Porque eu quero. Se quiser pegar small caps, coloca aqui também. Legal? Mas eu quero pegar as large e mega caps. Aí você escolhe se é uma empresa de growth, uma empresa de value, ou uma empresa misturada dos dois. Aí eu vou pegar só empresas de value, legal? Você escolhe o país que você quer. Eu quero pegar, vamos pegar as small, né? Small caps de value, né? Que a gente viu lá, que historicamente acabam sendo as mais rentáveis. Então, small caps de value. Vamos pegar aqui, qual país? Eu quero pegar Estados Unidos. Estão vendo, né? Vem aqui, quero pegar... Ó, não tem ETF, North America... Então, tem 3 ETFs só que ele filtrou aqui nos Estados Unidos. Vamos colocar uma maior, né? Vamos pegar as de growth e as large caps. Ficou muito pouco. Beleza, olha só. Aí filtrou as large caps, as mega caps de crescimento nos Estados Unidos. Aí eu posso escolher um setor. Que setor eu quero? Vamos pegar o setor... Vamos olhar aqui um setor legal, que não tem ETF disso, específica. Um setor de saúde. Perfeito, legal, pronto. Agora tem aqui, ó. 10 ETFs para a gente analisar. Como é que você escolhe uma para organizar? Ele já vai te trazer pela quantidade de ativos que tem, tá? Quanto maior a quantidade de ativos que tem, mais liquidez vai ter e acaba sendo mais interessante você investir nela. E aí, para você analisar, você pode clicar aqui, ó, que é essa XLV, o que ela é? Você pode clicar nela aqui dentro e o site vai te dar uma descrição, uma explicação de como que ela funciona, quais são as vantagens, as desvantagens para carregar aqui. Aí carregou, ele vai te falar quem que é o emissor, um report dela, a categoria que ela é, enfim. E aí você pode também entrar, obviamente, no site da ETF para dar uma analisada. Vai falar aqui quais são o ESG deles, a performance, o fact sheet, vamos ver o que pega daqui. Você pode fazer o download, vamos ver o que ele joga pra gente. Vai te dar
a performance da ETF, vai dar uma explicação do que ela faz, a composição da carteira dela, entendeu? Então é bem legal, bem interessante, vale a pena dar uma fuçada nesse site. Certo, pessoal? Então tá aqui para vocês, desde o que é uma ETF até o site que eu utilizo para escolher, para achar uma ETF para fazer uma análise. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreve, deixa o like e vejo vocês na próxima.